Olá pessoal, bom dia, boa tarde aí para vocês. Vamos começar agora mais uma videoaula de TecMat, né? Nossa terceira videoaula aí nesse período de atividade não presencial. O tema de hoje é super importante, que é diagramas de fases, né? Entender isso aqui é importante para vocês entenderem a maioria das coisas que vão vir adiante, né? Então, tem duas aulas que são super importantes aí no TecMat, é essa aula aqui e a aula de propriedades mecânicas, né? Então prestem atenção, se precisar assista e reassista. A lista de exercícios eu fiz essa lista dessa vez de maneira que não seja tão fácil igual as outras, não é só copiar um trecho de um slide e colocar como resposta. Vocês vão ter que pensar um pouquinho e assistir a videoaula também. E é isso aí. Preste atenção, qualquer dúvida eu estou aberto a receber vocês. Receber que eu digo em questão de dúvidas, né? Atender vocês aí, seja no WhatsApp, seja por e-mail, mensagem via Moodle, enfim. Sinta-se à vontade para entrar em contato comigo. Também tem um horário de atendimento aí, que eu fico na quarta e na sexta-feira online no Skype. Mas isso é só algo que o IFES pede, né? Eu estou disponível aí a hora que vocês precisarem. Beleza? Vamos lá então. Compreender o que são diagramas de fase é muito importante para a gente. Porque o diagrama de fase ele é um meio da gente conseguir correlacionar microestrutura e propriedades dos materiais. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. O foco da disciplina de TecMat é que vocês entendam e consigam relacionar microestrutura e propriedade. Vocês vão ver um aço com estrutura tal, vocês já vão ter uma noção das propriedades dele, né? E por que eles têm as propriedades. É claro que a gente não vai entrar muito fundo nisso, porque vocês estão só alunos do técnico por enquanto. Mas é importante que vocês consigam distinguir, né? Por exemplo, um aço com muito carbono, né? Qual a diferente propriedade para um aço com menor teor de carbono? Então essas são coisas importantes, né? Uma estrutura CCC, por que ela tem uma característica de dureza diferente da CFC? Né? Porque um metal CCC tem a densidade diferente do metal CFC. Então são pequenas são correlações que a gente tem que fazer, que são importantes a gente saber fazer. O diagrama de fase é uma maneira da gente correlacionar microestrutura e propriedades. Por isso é importante a gente interpretar, a gente saber interpretar o diagrama de fases, né? Além disso, o diagrama de fases nos dá informações valiosas sobre fusão, fundição, cristalização e outras informações, né? Então, antes de apresentar o diagrama, eu vou apresentar alguns conceitos básicos aqui para vocês. Diagrama de fase, quando eu falo diagrama de fases, vocês devem pensar a princípio na água, né? Que, se eu não me engano, em química vocês estudam o diagrama de fase da água, que é a temperatura e a pressão, que a água é sólido, líquido e gasoso, enfim, não lembro. Mas a gente estuda no ensino médio o diagrama de fases da água. Só que aqui, como é um assunto mais específico, a gente já vê esse diagrama de fases para ligas metálicas, né? Então vamos lá para os conceitos básicos agora. Primeiro conceito, componentes de diagrama. O diagrama de fase que a gente vai estudar agora são diagramas de ligas metálicas. Ligas metálicas são uma união entre dois metais, né? Dois ou mais metais, ou dois ou mais componentes, né? Então, os componentes do diagrama são aqueles que compõem a liga, né? No caso do aço, é ferro e carbono. No caso do zinco, no caso do latão, é cobre e zinco. No caso do bronze, é cobre e estanho. Então, os componentes do diagrama são os metais puros e ou compostos que compõem uma liga, né? Então, quando eu vou observar um diagrama de fases, eu nunca vou observar o diagrama de fases, sei lá, do ferro puro, né? É muito raro a gente ver isso. A gente já viu o diagrama de fase do ferro com carbono, ou uma liga de ferro com, sei lá, alumínio. Então, o diagrama de fase é um conceito que é usado para ligas metálicas. Beleza? Vamos lá.
Um sistema é uma série de possíveis ligas compostas pelo mesmo componente, né? Então vamos lá. Quando a gente estuda os diagramas de fase, a gente vai ver diferentes diagramas. O exemplo clássico que a gente vai ver aqui, inclusive é o único que a gente estuda mais a fundo aqui nessa disciplina, é o do ferro-carbono, que é o do aço. Uma liga de ferro-carbono é uma liga de aço. Aço é uma união entre ferro e carbono. Então a gente tem o sistema ferro-carbono. O que é esse sistema? Esse sistema ele abrange todas as possíveis ligas que podem ser formadas usando ferro e carbono, né? Lembrando, o ferro e carbono juntos, eles não aparecem só de uma maneira. Eles podem aparecer com várias microestruturas diferentes, dependendo de duas coisas principalmente: da relação entre o ferro e o carbono e da temperatura. Beleza? Então, a mistura ferro-carbono com pouco carbono tem uma estrutura. Com pouco carbono em alta temperatura é outra estrutura. Com muito carbono é outra estrutura. E cada estrutura diferente é uma propriedade diferente, é um conjunto de propriedades diferentes. Então, o sistema corresponde a tudo aquilo que o diagrama compreende, né? O diagrama ferro-carbono mostra o sistema ferro-carbono inteiro. Todas as possíveis ligas que são compostas por esses componentes. Agora o conceito de limite de solubilidade também é algo que a gente vê em química, né? Eu lembro que o exemplo mais clássico que o professor de química dava na sala de aula era da mistura água com açúcar, né? Que existe um limite para onde uma quantidade de água consegue absorver açúcar, né? Ou seja, se passar desse limite, o açúcar começa a ficar acumulado no fundo do copo, né? Então, para um volume determinado de água, existe um volume determinado de açúcar que eu consigo absorver, que a água consegue absorver. Aqui, para nossas ligas metálicas, o sentido é o mesmo, né? Eu vou ter a mistura de duas ligas, né? Vou ter a união de duas ligas, de dois componentes, né? Formando uma liga, né? Um componente vai ser um soluto, o outro componente vai ser o solvente, né? Lembrando que aqui, na maioria das vezes, a gente está falando de ligas sólidas, né? de soluções sólidas, né? Não é igual água com açúcar, que é um sólido e um líquido. Aqui é dois sólidos, geralmente, como o caso do ferro-carbono. O limite de solubilidade, como está escrito aqui, ele representa a concentração máxima de soluto que pode se dissolver no solvente para formar uma solução sólida a uma temperatura específica. Então, existe um limite do qual o soluto vai se dissolver no solvente. Entendeu? A mesma analogia que a gente faz, a mesma lógica que a gente usa para água com açúcar, a gente vai utilizar também para ligas metálicas. Então, pensa numa liga que ela é mais ferro que carbono, liga ferro-carbono, né? Tem um limite até onde o carbono ele vai conseguir ser absorvido na estrutura do ferro, né? Além desse limite, o carbono vai ficar isolado como uma fase extra ali, né? A ideia do limite de solubilidade é essa. Bom, agora que eu falei de fase, o conceito de fase também é importante. Fase, para a gente aqui, o conceito de fase não é igual àquele de química e de física. Eu não vou ver fase líquida, sólida ou gasosa. Fase, para a gente, aqui, é uma porção homogênea do sistema que possui características físicas e químicas uniformes, né? Ou seja, às vezes, na mesma liga, eu tenho várias microestruturas diferentes que podem ser formadas. Eu dou o nome de cada microestrutura de uma fase. Ou seja, numa mesma liga, dependendo da composição e da temperatura, eu vou ter várias fases diferentes. Beleza? Então, um exemplo bom é o ferro e o carbono. O ferro e o carbono, dependendo da temperatura da composição, ele pode aparecer na forma de ferrita ou de austenita. Eu vou explicar o que é isso depois. A austenita tem uma estrutura tal, tem características tais, e a ferrita tem a característica tal, uma estrutura tal. Essas duas estruturas diferentes,
a gente pode chamar de fase, né? Que é uma porção homogênea do sistema que possui características físicas e químicas uniformes. Então eu tenho a fase ferrítica e tenho a fase austenítica. São duas fases diferentes dentro do sistema ferro-carbono. Também existem outras fases, mas esse é só um exemplo. Beleza? Então aqui pra gente, fase não é aquele conceito de sólido, líquido e gasoso. Não é disso que eu estou falando. Quando eu falo de diagrama de fases, é um diagrama que vai me mostrar todas as possíveis estruturas que podem ser formadas usando dois elementos específicos, dois ou mais. Beleza? Então essa é a fase. O conceito de fase é esse. Bom, microestrutura. A microestrutura, a gente já viu antes no capítulo 3, que é uma estrutura cristalina. Né? A microestrutura é o que a gente chama a estrutura cristalina do material, praticamente. Né? A microestrutura aqui para a gente é caracterizada pelo número de fases presentes, por suas proporções e pela maneira pela qual elas estão arranjadas. Né? Então a microestrutura aqui para a gente, o conceito a gente pode relacionar muito fortemente aquela questão do CCC, do CFC, né? Mas não só isso, né? A questão da microestrutura é que quando a gente quer analisar a microestrutura do material, a gente está analisando um pouco mais do que a estrutura cristalina, né? Por exemplo, eu gosto de dar exemplos das coisas que eu acho mais fácil visualizar. Vocês lembram o que são os grãos no material? Cada material cada material policristalino é formado de vários grãos, certo? Esses grãos, eles podem ter vários formatos. Eles podem ser mais arredondados, eles podem ser mais alongados, né? Então, essas características do grão também fazem parte da microestrutura do material. Né? Então, assim, a microestrutura é aquele conjunto de características que a gente encontra no material quando a gente olha de maneira micro, né? De maneira mais específica na estrutura dele. Então, a microestrutura aí pra gente, ela vai consistir da estrutura cristalina, da geometria dos grãos, das fases presentes também, obviamente, né? Então, da proporção das fases também. Então, a microestrutura é todo esse conjunto de coisas. Mais um conceito básico aí. Quando eu falar da microestrutura de um material, então, eu quero saber qual a estrutura cristalina, quais fases estão presentes, qual o formato da geometria dos grãos, qual o tamanho dos grãos, esse tipo de coisa. Entendeu? A microestrutura é a estrutura microscópica do material. Equilíbrio de fases é um conceito que, para quem vai estudar mais a fundo, ele talvez seja mais importante, mas para a gente aqui, equilíbrio de fase é quando as características das fases de um sistema elas permanecem constantes ao longo do tempo. Né? Então, quando o sistema está em equilíbrio, quando as fases estão em equilíbrio, o sistema ele tem as características constantes ao longo do tempo. Né? Então, por exemplo, uma fase em equilíbrio é uma fase cujas características delas são constantes ao longo do tempo, elas não mudam. Né? Aqui pra gente, tudo que a gente vai ver aqui vai ter equilíbrio. Algumas vezes, em alguns livros, a gente pode encontrar que é o diagrama de equilíbrio de fases. Né? Só que a gente costuma usar só diagrama de fases aqui. Um sistema estável, que é uma distinção importante. Um sistema estável é aquele que suas características não mudam ao longo do tempo. Né? Suas características são constantes ao longo do tempo. E um sistema metaestável é aquele que o estado de equilíbrio nunca vai ser completamente atingido. O que a gente vê quando estuda física é que tudo tende a ficar no equilíbrio. Né? Um exemplo muito, muito óbvio. Se eu pegar um corpo quente e misturar com um corpo frio, a tendência é que o corpo quente esfrie e o corpo frio esquente, até alcançar um equilíbrio. Isso é algo espontâneo do sistema. Então, o sistema metaestável é aquele que ele vai chegar no equilíbrio, só que para chegar no equilíbrio, ele nunca vai chegar nesse equilíbrio, na prática, porque
a velocidade com a qual ele está andando em direção ao equilíbrio é muito pequena, né? É um sistema que ele tende a ser estável, mas nunca vai ser estável. Deu para entender mais ou menos como é que funciona isso? Então, recapitulando. Sistema estável é aquele cuja característica não muda ao longo do tempo. Sistema metaestável é aquele que ele vai ficar estável se eu tivesse um tempo infinito, né? Como não tem um tempo infinito, na prática ele não vai ser estável, ele vai ser metaestável, né? Mas se eu tivesse um tempo muito grande, ele chegaria ao equilíbrio, né? Esse aqui é mais um conceito que na prática a gente não vai ver muito isso, de equilíbrio metaestável e estável, mas é importante saber e diferenciar o que é um sistema estável de um sistema metaestável. Aqui a gente tem a nossa primeira imagem de um diagrama de fases, né? Esse é um diagrama de fases super simples, né? É cobre e níquel, uma liga de cobre e níquel. Nas linhas verticais tem a temperatura, aqui na esquerda em graus Celsius, aqui na direita em Fahrenheit. Aqui na linha horizontal é a composição em porcentagem de níquel, né? Então, todos os gráficos de diagrama de fase que a gente vê vai ser temperatura por composição. Composição, para quem não está familiarizado com a palavra, nada mais é do que a porcentagem do elemento, né? Então aqui eu estou falando da liga cobre-níquel. A composição de níquel é a porcentagem de níquel da liga. Então se eu tenho 20% de níquel, quanto por cento de cobre eu tenho? Isso mesmo, 80%. Se eu tenho 80% de níquel, eu tenho 20% de cobre, né? Esse é um sistema que tem só dois elementos, né? Esses sistemas de dois elementos a gente chama de sistemas binários, né? Os diagramas de fase são diagramas de fases binários, né? Os diagramas de fase eles representam a relação entre temperatura, composição e quantidades de fases em equilíbrio que influenciam na microestrutura da liga. Então, eu falei da temperatura, falei da composição. Agora eu vou falar das fases. A gente vê que tem duas curvas aqui no meio da imagem, né? A primeira delas, mais para cima aqui, é o que a gente chama de linha líquidos, né? E aí de baixo é linha sólidos. Está até escrito aqui. Aqui, no meu gráfico inteiro, no meu diagrama inteiro, eu tenho três regiões. Essa região de cima, aqui, é a região de líquido, onde o material todo é um líquido, certo? É um conjunto de cobre e níquel que está em forma líquida, né? E isso acontece só em temperaturas mais altas, líquido. Aqui, no meio, é uma região que está escrito aqui como alfa mais L. O que é o alfa mais L? Alfa, aqui na questão de diagrama de fase, toda vez que a gente encontrar uma letra grega, eu estou me referindo à fase sólida, beleza? Então a fase alfa é a fase sólida e L é o líquido. Nessa região aqui no meio, eu tenho a fase sólida e fase líquida coexistindo em equilíbrio. Então, por exemplo, se eu pegar aqui 1300 graus Celsius, a composição ali de mais ou menos 50% de níquel, na minha estrutura eu vou ter parte líquida e parte da fase alfa sólida, beleza? Se eu chegar aqui a 1500 graus Celsius e 20% aqui de níquel, eu tenho só líquido. O meu material vai estar todo líquido, minha solução está toda líquida. E se eu olhar aqui na parte de baixo, essa região de baixo, que é a região alfa, sei lá, a 1200 graus Celsius, a 80% de níquel, eu tenho a fase alfa, fase sólida alfa. Então, aqui eu não estou falando só de líquido e sólido, estou falando de líquido, alfa mais líquido, que é o sólido mais o líquido, e o alfa, que é a fase sólida, né? Essa fase alfa, como eu falei, a fase ela é uma porção homogênea da minha solução. Então, essa fase alfa ela tem características específicas, propriedades específicas, etc. Beleza? Tem alguns materiais que tem, por exemplo, líquido, alfa, beta, gama. Então, tem outras três fases sólidas, cada uma diferente da outra. Beleza? Então, vamos recapitular aqui.
aqui no meu diagrama de fase eu tenho três regiões. Eu tenho a região líquida aqui em cima, né? Eu tenho a região alfa mais L, que é a região onde o sólido e o líquido coexistem. E aqui embaixo tem a região alfa, certo? Região onde tem só sólido. A estrutura do material vai ser totalmente alfa, a estrutura sólida alfa, beleza? Então, como que a gente usa o diagrama de maneira interessante? Eu quero que vocês pensem aí numa liga que tem, sei lá, vou até tentar desenhar aqui. Deixa eu ver se consigo. Aqui, consegui. Que tem aqui, ó. 1500 graus Celsius, mais ou menos. 40% de níquel. Beleza? Ela está na fase líquida, certo? O que acontece se eu começar a resfriar o material? Ele vai resfriar, resfriar, resfriar. Quando chegar nessa temperatura aqui, ó, um pouco abaixo de 1300 graus Celsius, a fase sólida vai começar a se formar. A fase alfa vai começar a se formar e se desenvolver ali, né? Com a fase alfa se desenvolvendo, nessa região aqui, pequena, eu vou ter a coexistência da fase alfa sólida com a fase líquida, L, né? Na temperatura aqui de quase 1200 graus Celsius, toda fase líquida ela se transforma em fase alfa, fase sólida. Então, a partir daqui para baixo, quando eu cruzo a linha aqui, eu tenho só a fase alfa, né? Até a temperatura ambiente. Beleza? Então, aqui quando a gente estuda o diagrama de fase, a gente estuda mais ou menos exatamente o que aconteceria com o material quando ele é resfriado ou aquecido. Então, se eu pegar essa linha aqui, por exemplo, e botar um pouco mais para cá, ó, 10% de níquel. Eu tenho uma liga de 10% de níquel, mais ou menos. Se eu aquecer essa liga aqui, essa liga, ela vai estar na fase sólida, temperatura ambiente, fase alfa sólida, certo? Se eu começar a aquecer essa liga aqui, quando chegar aqui um pouquinho a mais de 1100, ela vai começar a se fundir, vai começar a se formar a fase líquida. Logo depois, uma temperatura aqui um pouquinho mais alta, toda a fase alfa ela vai se transformar na fase líquida, né? E aqui para cima é só líquido, né? Então, o que a gente está observando aqui, com resfriamento ou com aquecimento, é algo que a gente chama de transformação de fase. Eu transformei da fase líquida para a fase alfa, se eu faço resfriamento, ou da fase alfa para a fase líquida, se eu faço um aquecimento. Beleza? Então é basicamente isso aí. O diagrama de fase ele nos ajuda a observar melhor as transformações. Porque na maioria das vezes, quando a gente vai trabalhar com algum material, eu quero saber o que eu preciso fazer para chegar na fase alfa. Vamos supor que eu tenho uma aplicação aí em que eu preciso dessa liga só na fase alfa. Então, dependendo da composição da liga, eu vou saber qual o limite de temperatura que eu posso trabalhar. Por exemplo, se ela for 80% níquel, eu posso trabalhar aqui em temperatura de mais ou menos uns 1350 graus Celsius. Certo? Se ela for 80% níquel. Se ela for 10% níquel, eu basicamente posso passar um pouquinho de 1100 graus Celsius. Senão vai começar a formar líquido. Então, o diagrama de fases é útil nesse sentido, para analisar as transformações de fase. Beleza? Esse é o primeiro diagrama. Agora vamos para os outros aí, para mostrar como funciona, né? Como eu falei, muitas microestruturas se desenvolvem a partir de transformações de fases, né? As transformações de fase são alterações que acontecem na microestrutura quando a temperatura é modificada, né? Isso pode envolver a transição de uma fase para outra, como eu dei o exemplo aqui, ó, do alfa se transformando em líquido e do líquido se transformando em alfa, ou o aparecimento e desaparecimento de uma fase. Beleza? Esse diagrama aqui, gente, é um diagrama super simples. Esse aqui foi o mais simples possível, né? Os diagramas de fase binários, eles são úteis para prever as transformações de fase e as microestruturas resultantes. Então, se alguém perguntar, te dou o diagrama aqui e pergunto, qual estrutura eu vou ter se eu tiver uma liga de 60% níquel a 1400 graus Celsius, eu resfriar até 1100 graus Celsius. Ela está aqui, 1400, onde estou com o mouse aqui. Vai para 1100,
resultante vai ser fase alfa. Beleza? É basicamente isso. Para conseguir prever qual microestrutura vai aparecer dependendo do meu aquecimento e resfriamento. Qual fase vai aparecer. Como eu falei, esse diagrama ali é o diagrama de fase binário, né? Que tem duas regiões, que tem dois componentes, né? Que no caso ali era o cobre e o níquel. Três regiões podem aparecer, que é a alfa, região sólida alfa, região líquida e região bifásica, que é a alfa mais líquida, pensando no diagrama que eu mostrei anteriormente. O líquido é uma solução líquida homogênea composta por cobre e por níquel. É uma fase líquida, homogênea dos dois. A fase alfa é uma solução sólida substitucional contendo átomos de cobre e de níquel e possui estrutura cristalina CFC. Então, quando eu falar da fase alfa ou da fase sólida alfa, você tem que pensar que eu estou me referindo a uma estrutura determinada e conhecida, né? Aqui eu tenho uma estrutura CFC, que é a alfa, que é uma solução sólida substitucional entre cobre e níquel. Beleza? Para ligas metálicas, as soluções sólidas são geralmente designadas por letras gregas minúsculas, alfa, beta, gama, teta, por aí vai. A curva que separa os campos das fases líquido e alfa mais líquido é denominada linha líquidos, né? Acima dessa linha eu só vou ter líquido, né? Por isso que é a linha líquidos. E por outro lado tem também a linha sólidos, que é a linha onde abaixo dela é só sólido, né? Entre as duas é a parte onde coexiste em equilíbrio sólido e líquido, alfa mais L. Beleza? As linhas sólidos e líquidos se interceptam, como a gente pode ver aqui no gráfico, nesse ponto aqui, nesse ponto aqui. Nas duas extremidades de composição, esses pontos correspondem às temperaturas de fusão dos componentes puros. Então, o que acontece aqui? Se eu tiver uma liga que é 100% de níquel, a temperatura de mais ou menos 1453 graus Celsius, esse é o ponto de fusão do níquel. Porque acima dessa temperatura é líquido, abaixo não é mais. Abaixo já é sólido. O ponto de fusão do cobre é bem menor, é 1085 graus Celsius. Então, essas temperaturas aqui das pontas mostram o ponto de fusão dos materiais. Então, vocês podem ver que o diagrama de fase ele nos permite observar qual vai ser a estrutura presente, dependendo da composição da temperatura, observar quais as fases podem existir, quais as regiões onde as fases existem ou coexistem, pontos de fusão também. Então, tem várias informações que a gente pode extrair desse diagrama de fase. Por isso que ele é tão importante assim. Interpretação do diagrama de fases. Vamos lá. 3 tipos de informações estão disponíveis através do diagrama. Primeira, quais as fases estão presentes, né? Quais as fases que estão presentes no meu diagrama de fases. Naquele exemplo anterior, era basicamente alfa e líquido. Mas isso, repito, é muito simples, né? Um exemplo muito simples. Eu posso ver as composições dessas fases e eu posso extrair também a porcentagem ou frações dessas fases. Beleza? Essa 3 aqui, ela complica um pouquinho mais, mas vocês vão ver por que é importante, né? Que a porcentagem ou frações das fases. Porque eu sabendo as fases e sabendo sabendo as regiões bem delimitadas ali, conseguindo diferenciar as regiões, eu consigo estimar qual que é a porcentagem de cada um em relação ao outro. Por exemplo, aqui, né, eu dei uma ampliada naquele gráfico, naquele diagrama de fases, né? Eu vou voltar nele aqui para tentar explicar do início. Essa região aqui do meio é a região onde tem alfa e líquido juntos, certo? Quanto mais próximo da linha sólidos, mais sólido eu vou ter. Quanto mais próximo da linha líquidos, mais líquido eu vou ter, né? Porque a transformação ela acontece verticalmente aqui, né? Quanto mais próximo da linha,
da linha líquidos, eu tenho mais líquido. Quanto mais próximo da linha sólidos, eu tenho mais sólidos. Então, os nerds de materiais resolveram criar uma maneira de conseguir estimar, dentro dessa região aí, qual a porcentagem de líquido e qual a porcentagem de sólido que eu tenho. Né? E é aí que eu venho com esse gráfico aqui ampliado. Né? Aqui eu ampliei o gráfico. Aqui é alfa mais líquido, que é líquido em cima e aqui embaixo só alfa. Temperatura por composição, peguei uma parte pequena do gráfico, do diagrama. E é isso. Vamos lá. Se eu quiser saber qual é a porcentagem de líquido ou de sólido nesse ponto B. Eu quero saber qual porcentagem de líquido eu tenho nesse ponto B aqui. O que eu faço? A primeira coisa que a gente pode fazer, que a gente deve fazer, é traçar essa linha horizontal. Certo? Eu traçando essa linha horizontal. Se eu traçar essa linha horizontal aqui, que passa pelo ponto B, eu tenho essa linha aqui, que ela começa na linha líquidos, acaba na linha sólidos e passa por B. Essa linha que eu tracei, que está azulada aqui no gráfico, aqui no diagrama, no vídeo, essa que a gente chama de linha de amarração. Em inglês é tie line. Né? É uma linha isotérmica, ou seja, ela acontece com uma temperatura específica aqui. Né? Eu posso traçar essa linha de amarração para qualquer região bifásica do meu diagrama de fases, ou seja, qualquer região onde eu tenho duas fases coexistindo em equilíbrio, como é o caso aqui do alfa mais líquido. Então essa é a linha de amarração, ela começa na linha líquidos, acaba na linha sólidos, passando pelo ponto B, que eu quero saber qual a porcentagem de líquido e de alfa nesse ponto B. Como que eu faço para calcular as concentrações em equilíbrio? A primeira coisa que tem que fazer é observar a composição em 3 pontos dessa linha. Primeiro, no ponto onde a linha de amarração bate com a linha líquidos. Eu vou aqui embaixo e vejo a composição líquidos, que a gente chama de Cl. Aqui na outra extremidade, eu vou ver a composição C-alfa, que é a composição onde a linha de amarração bate na linha sólidos. Então tem C-alfa aqui, tem C-alfa, tem Cl. E aqui no meio tem o C0, que é a composição que eu quero descobrir. Né? Então, eu tenho esses dados aí já. Né? Aqui eu consigo diferenciar que a distância do Cl para o C0 é R e a distância do C0 para o C-alfa é S. Beleza? Isso aí é só para a gente ter, só para nomenclatura. Então o que eu fiz? Repetindo. Primeiro passo, eu construí a linha de amarração, passando pelo ponto B e batendo tanto na linha líquidos quanto na linha sólidos. Segundo passo, eu anoto a composição nas extremidades. Né? Na verdade, esse segundo passo aqui é anotar a interseção. Né? A interseção entre a linha sólidos e a linha de amarração e a linha líquidos e a linha de amarração. Vou traçar esses pontinhos aqui, beleza. Terceiro passo, eu vejo a composição nas extremidades e no ponto B, certo? A partir daí, você já resolveu o problema, porque agora é só fazer operação matemática. Né? Se eu quiser saber a porcentagem de líquido no ponto B, eu calculo S dividido pelo comprimento da linha toda. Né? R mais S. Está tudo bem mostrado aqui no gráfico. Se eu quiser saber a porcentagem no ponto alfa, eu calculo R sobre R mais S. Né? R mais S sendo o comprimento total da linha. Né? Então, eu meio que olho o outro lado. Né? Eu pego... Aqui está o mesmo gráfico, a mesma equação, só que com outra nomenclatura. Né? A porcentagem da linha líquidos ela vai ser C-alfa menos C0 sobre C-alfa menos Cl. A porcentagem da linha, a porcentagem de alfa no ponto B vai ser C0 menos Cl sobre C-alfa menos Cl.
Isso aqui a gente chama de regra da alavanca, né? É o nome que se dá a esse processo de determinar a quantidade de fases. Então, vamos lá. Se eu der um diagrama de fases numa prova para vocês, e der também um ponto B exatamente na região bifásica e perguntar qual é a porcentagem de alfa e qual é a porcentagem de líquido, vocês vão ser capazes de me dizer usando essas equações aqui, usando a regra da alavanca, né? Como falei, é algo muito simples. Pode parecer confuso através das equações aqui, mas é muito simples. É muito simples. Eu traço uma reta horizontal cujas extremidades coincidem com as curvas sólidos e líquidos. Essa reta tem que passar pelo ponto B que eu estou querendo analisar. Eu olho embaixo aqui a composição do ponto onde bate na linha sólidos, eu olho a composição do ponto que bate na linha líquidos e eu olho a composição no ponto onde eu tenho beta, onde eu tenho ponto B e o ponto que eu quero analisar, né? Eu calculo R, calculo S e aplico aqui, né? O S é Cα menos Co menos C0, o R é C0 menos Cl. Calculando o S e o R, eu aplico nas equações aqui e acho a porcentagem em líquido e a porcentagem em alfa. Beleza? Não tem um segredo aqui. Isso é de certa maneira, até simples, né? Regra da alavanca. Então, tenha isso em mente. A regra da alavanca é a parte importante aí do diagrama de fases. A regra da alavanca serve para determinar a quantidade relativa de fases aí em uma região bifásica do diagrama. Vamos lá. Aqui eu tenho o que a gente chama de resfriamento em equilíbrio, né? Aqui eu vou fazer uma distinção agora entre resfriamento em equilíbrio e resfriamento fora do equilíbrio. Resfriamento em equilíbrio, né? Pensa que eu tenho essa linha tracejada que ela começa aqui no A e vai até o E. Vai até embaixo, na verdade, mas aqui para a gente vai usar só do A até o E. No A, eu tenho aqui uma composição de mais ou menos 35% de níquel a temperatura de 1300 graus Celsius. O que acontece? Aqui eu tenho líquido com 35% de níquel, como está mostrado nesse círculo aqui, logo no início, que está a setinha puxando o ponto A. Esse é o ponto A, a mistura é essa. É só líquido com 35% de níquel. Certo? Beleza. Aqui, no ponto B, é o ponto onde bate na linha líquidos. Então, é onde começa a se formar as partículas da fase sólida. Onde o sólido começa a se formar, onde a fase alfa começa a se formar. Então, aqui, como pode ter mostrado como está mostrado nesse desenho aqui, começa a se formar pequenas regiões de fase alfa. Beleza? Essa fase alfa, de acordo com a linha de amarração aqui, ela tem 46% de níquel. Certo? Aqui na fase C, no ponto C, eu tenho líquido e tenho alfa. Né? Eu tenho líquido e alfa coexistindo. Eu ainda tenho fase líquida, mas eu vejo que a fase alfa ela já está existindo em maior quantidade. Né? A fase alfa está com 43% de níquel, de acordo com a linha de amarração, e a fase líquida está com 32% de níquel. Beleza? É exatamente isso aqui, está coexistindo alfa e líquido. Né? Começou a se formar o alfa aqui, está crescendo o alfa. No ponto D aqui, é o ponto que está no limite para virar tudo sólido, tudo alfa. Né? É o ponto onde eu tenho um líquido aqui ainda, mas a maior parte da minha estrutura é alfa. Né? Ou seja, à medida que eu vou resfriando, lembrando, esse meu caminho do A para o B, do B para o C, do C para o D, isso é um resfriamento. Né? Então, à medida que eu vou resfriando, mantendo essa composição aqui constante, a fase alfa vai se formando. Nesse ponto D, ela está quase toda formada. Tem um pouquinho de líquido aqui ainda, com 24% de níquel, de acordo com a linha de amarração, e 35% de níquel na fase alfa. Beleza? Quando eu chego no ponto E, minha estrutura é toda alfa. Eu não tenho líquido mais e eu tenho níquel com 35%. Né? Isso que acontece quando eu tenho um resfriamento em equilíbrio. Quando eu faço resfriamento, é uma velocidade muito pequena. Por que essa velocidade pequena ela influencia?
A velocidade pequena do resfriamento, né, o resfriar muito devagarzinho, isso faz com que dê tempo da estrutura se formar uniformemente. Né? A gente vê que quando chega no final aqui, eu tenho só alfa, só partículas alfa, em uma composição determinada 35 níquel, 35% de níquel. Então, o resfriamento lento, ele me dá tempo de eu formar a estrutura. Beleza? Então, aqui eu tenho só líquido e aqui eu tenho só alfa. E esse é o resfriamento em equilíbrio. Eu vim resfriando aqui do ponto A até o ponto E, passando pela região bifásica aqui. Então, a estrutura do material no ponto A é só líquido, 35% de níquel. No ponto C aqui, é líquido e alfa. No ponto E, é só alfa. Beleza? Então, esse é o processo de resfriamento e isso é que vai acontecendo com uma estrutura. Né? Lembrando que é só um exemplo aqui para o cobre níquel, tá? Isso aí vale para qualquer estrutura. Estrutura de liga metálica que a gente estuda aqui. Aqui a gente tem um resfriamento fora do equilíbrio, onde tem a velocidade de resfriamento normal ou rápida. O que acontece quando tem resfriamento fora do equilíbrio? Vamos lá. Aqui eu vou fazer o resfriamento do ponto A' até o ponto F'. Né? Vamos lá. No resfriamento fora do equilíbrio, né, eu chego aqui no ponto A', eu tenho só líquido, igual anteriormente. Quando eu chego no ponto B', eu começo a formar as partículas alfa. Né? Essas primeiras partículas alfas que se formam, elas têm uma composição de níquel muito elevada, de 46%. Né? 46% de níquel. Por conta da linha da amarração aqui, a gente pode visualizar isso. Né? Essas partículas alfa, elas não têm tempo para adaptar a sua composição, né? Para se formar totalmente. Aquela é uma partícula muito formada muito inicialmente. Como o resfriamento aqui acontece na velocidade normal ou rápida, né? Em vez dessa partícula muito concentrada de níquel ela se formar e ir crescendo uniformemente, eu começo a formar ao redor dela uma fase alfa com uma composição menor. Então, nessa imagem aqui, correspondente ao ponto C', eu tenho mostrando isso. Eu tenho mostrando que, ao redor dessa fase inicial alfa de 46% níquel, eu começo a formar uma alfa de 40% níquel. Né? Começa a formar fase alfa igual, só com composição diferente. Então aqui a gente vê que a gente tem só fase alfa, só que em duas composições diferentes. Né? E à medida que eu vou resfriando, isso vai ficando mais evidente. Aqui no ponto D' acontece isso. Eu tenho alfa em várias composições diferentes. Eu tenho o alfa inicial, que é mais no centro, que é muito mais concentrado. Um pouco mais ao redor, 40% níquel, que é um pouco menos concentrado. E do lado de fora, 35% níquel, que é bem menos concentrado. Né? E é claro que também existe o líquido aqui, né? Já que eu estou na região aqui que é alfa mais L. No ponto D'. Esse é o ponto limite. Como é tudo muito rápido, eu não tenho muito tempo para as partículas de alfa elas surgirem e crescerem uniformemente. Né? Então, quando eu chego aqui no ponto E', que era para ter só alfa, eu tenho essa estrutura bagunçada aqui. Ó. Eu tenho líquido ainda, eu tenho alfa super concentrado, eu tenho alfa menos concentrado, eu tenho alfa em 4 composições diferentes aqui. Então, por ser muito rápido, eu não tenho tempo para que o grão alfa ele comece a crescer uniformemente. Então, fica um alfa com uma série de composições diferentes. O líquido não teve tempo para se transformar totalmente em sólido ainda. Né? Então, nesse ponto E' aqui, eu ainda tenho líquido. Né? Aí no ponto F', que é bem mais abaixo aqui, que já era para ter só alfa há muito tempo, eu tenho alfa em 4 composições diferentes, eu não tenho líquido mais e eu tenho uma estrutura totalmente heterogênea, que é exatamente isso aqui. A gente pode observar nesse desenhozinho que eu fiz que eu peguei do livro, que a estrutura final do resfriamento em equilíbrio ela é uniforme, ela é só alfa praticamente. Aqui é só alfa e a mesma composição. Né? Aqui eu tenho só alfa, só que em várias composições diferentes. Então, essa é a grande diferença. Quando eu resfrio devagarzinho, eu tenho tempo para os grãos se formarem, crescerem uniformemente, para o líquido se transformar em sólido.
Agora, se eu faço isso muito rápido, a mistura é diferente. Então, o que eu quero mostrar para vocês mostrando isso aqui é que a composição é importante, a temperatura é importante, mas o tempo, a velocidade também são importantes, né? A gente vai ver mais para frente, tanto nessa aula aqui quanto no próximo tópico, que se eu não me engano são tratamentos térmicos, que se eu faço um resfriamento muito rápido e eu faço um resfriamento devagar, eu tenho propriedades resultantes diferentes, né? Porque eu tenho uma estrutura diferente. Por causa disso, no resfriamento muito rápido ele acontece fora do equilíbrio. O resfriamento lento acontece em equilíbrio. Beleza? Esse é um conceito um pouco difícil de pegar, mas eu acho que eu consigo explicar bem para vocês o que acontece aqui quando eu resfrio rápido ou lento. Beleza? Mas qualquer dúvida ainda, pode entrar em contato comigo. Sei que isso não é uma coisa muito simples assim pra gente bater o olho e visualizar. Aqui eu tenho mostrando como que varia para essa liga de cobre e níquel as propriedades mecânicas de acordo com a composição, né? Mostrando que a composição também tem um fator importante. Também é importante, né? Então, olha só como é que varia a composição de níquel, né? Como é que varia aqui a resistência mecânica, a resistência de tração em relação à composição de níquel. Quando eu tenho pouco níquel, eu não tenho uma resistência tão grande, mas à medida que eu vou aumentando a composição de níquel, eu vou aumentando a minha resistência mecânica até um ponto máximo, que é mais ou menos 60% aqui. Quando eu tenho mais de 60% de níquel, as minhas propriedades elas começam a ficar diferentes, começam a reduzir novamente a resistência mecânica, né? Resistência à tração aí, né? Então, isso mostra como é que varia a resistência à tração com a composição de níquel. Esse é um gráfico que mostra o alongamento, que, como eu falei na aula passada, é a dutilidade dessa mesma liga variando composição. À medida que eu aumento a composição de níquel, a dutilidade vai reduzindo até um ponto mínimo aqui, né? Ponto mínimo e depois vai subir novamente. O que a gente pode observar aqui também é que geralmente quando eu tenho resistência muito grande, eu tenho dutilidade muito baixa, né? Eu não consigo coincidir uma boa dutilidade com uma boa resistência mecânica de maneira fácil, porque geralmente quando eu aumento um, eu reduzo o outro. Beleza? Então, essa é a variação das propriedades mecânicas de acordo com a composição da liga. Por que eu estou mostrando isso? Quando eu faço resfriamento fora do equilíbrio, eu tenho um produto final que tem uma porrada de composições diferentes. Ou seja, a estrutura ela vai ter várias resistências diferentes, várias utilidades diferentes. Isso é uma coisa que a gente não quer, geralmente, né? Na maioria das vezes a gente não quer isso. Beleza? Então, acho que até aqui já está mais ou menos bem explicado. Agora, eu vos apresento um diagrama de fase um pouquinho mais complicado, que é o diagrama de fase de cobre com prata. Cobre, prata, que é o Ag aqui. Vamos lá, vamos visualizar isso com calma. Aqui nessa parte da esquerda eu tenho só a fase alfa, né? Aqui eu tenho o alfa mais o líquido. Aqui em cima eu tenho a fase líquida. Aqui eu tenho a fase beta mais o líquido. E aqui eu tenho na direita tem a fase beta. E aqui embaixo eu tenho a fase alfa mais beta coincidindo em equilíbrio, né? Então, fase líquido é onde eu tenho uma solução entre prata e cobre em equilíbrio, uma solução líquida. Fase alfa é uma fase sólida que eu tenho uma estrutura determinada. E a fase beta é uma fase sólida com estrutura diferente da alfa. São duas fases sólidas diferentes. E aqui no meio elas coexistem em equilíbrio. Beleza? Tudo isso dependendo da temperatura e da composição da liga. Esse aqui é o que a gente chama de diagrama de fase eutético binário, né? Eu vou mostrar para vocês o que é um diagrama de fase eutético, o que significa essa palavra eutético daqui a pouquinho. Nesse diagrama aqui, que é bem mais complexo do que o que a gente viu anteriormente, a gente começa a visualizar o conceito de limite de solubilidade.
né? O limite de solubilidade para a fase alfa, né? Ou seja, onde só existe alfa aqui, corresponde à linha CBA, ou seja, CBA. Essa linha aqui é a linha limite de solubilidade. É o meu limite de solubilidade. A gente vê que esse limite ele aumenta de acordo com a temperatura, né? Ou seja, alfa ele só vai existir até sei lá, 600 graus Celsius, até mais ou menos aqui, sei lá, uns 5% da composição de prata. Quando eu tenho uma temperatura de 900 graus Celsius, eu chego a ter quase 10% de prata, podendo conseguir alcançar. Né? O que 8, né? Como está dizendo aqui. Então esse é o limite de solubilidade da fase alfa, né? É o máximo onde a fase alfa pode estar presente aí sozinha, né? Essa linha aqui, CBA, ela guia isso. Paralelamente, para a fase beta também tem um limite de solubilidade, que é esse HGF, né? Que é o limite de solubilidade, né? Correspondente para a fase beta, onde a fase beta existe sozinha, ou seja, só quando eu tenho uma porcentagem muito grande de prata que a fase beta existe, né? Isso aí já dá uma noção pra gente, porque a liga é uma liga de prata e cobre. A gente vê que alfa ela só existe quando eu tenho no máximo até 8% de prata. E a fase beta ela só existe quando eu tenho no mínimo 91% de prata. Então a gente sabe que a fase beta é uma fase rica em prata e a fase alfa é uma fase pobre em prata, mais rica em cobre. Então essas duas fases elas têm microestrutura totalmente diferente, né? E portanto propriedades diferentes. A gente vê que o limite de solubilidade ele varia com a temperatura aqui, né? Conseguindo máximo em 90, máximo aqui, né? Na verdade aqui está para o mínimo, né? O mínimo de 90% aqui de prata. Esse trecho inicial aqui de baixo são as linhas solvos, né? A linha sólidos a gente mostrou o que é, né? Que é a linha que limita o estado sólido puro em relação ao estado sólido mais líquido. Beta para beta mais L, a fronteira aqui, que é o GF, é a linha sólidos. Alfa para alfa mais L, a fronteira aqui é o BA. Então essa é a linha sólidos, certo? A linha solvos é a linha HG, que é a linha que limita a fase beta com a fase beta mais alfa. Aqui, a linha que limita alfa com alfa mais beta é a linha solvos também, que é a linha CB, como está mostrado aqui. CB e HG e CB são as linhas solvos e BA e GF são as linhas sólidos. As composições relativas podem ser obtidas através da regra da alavanca. Então, se eu tenho um ponto aqui, por exemplo, em 30% de prata a temperatura de 900 graus Celsius, eu faço a linha de amarração aqui e calculo a composição através da regra da alavanca. Beleza? Então, a regra da alavanca ela também é útil aqui, tanto para alfa mais L, quanto na parte de alfa mais beta, tanto beta mais L. Quando eu tenho mais de uma fase existindo numa determinada região, eu posso aplicar a regra da alavanca naquela região. Beleza? A curva AE e EF são as linhas líquidos, né? AE, que é essa linha reta grande aqui, é a linha que separa alfa mais líquido de líquido. E a linha EF, que é essa daqui menorzinha, é a linha que separa beta, beta mais líquido de líquido, né? São as fronteiras da região sólida somente líquida, né? São as linhas líquidas. Aí eu falei que esse aqui é um diagrama de fase eutético. Ele é um diagrama de fase eutético porque ele tem um ponto aqui que a gente chama de ponto eutético, né? A palavra eutético ela vem ela quer dizer se funde com facilidade, né? A origem da palavra é essa, né? Esse ponto eutético é o ponto E aqui, né? Esse ponto E a gente chama de ponto eutético porque é nesse ponto que ocorre a reação eutética.
quando eu falo reação eutética, vocês podem pensar, meu Deus, vai vir uma coisa muito complicada aqui agora. Só que não é assim. Reação eutética nada mais é que é o ponto, é a reação, onde o líquido se transforma em dois sólidos, ou dois sólidos se transformam em um líquido. Onde isso acontece? No ponto E. Eu tenho a região líquida em cima e tenho a região alfa mais beta embaixo. Se eu resfriar passando exatamente por esse ponto E, o líquido vai se transformar em dois sólidos, né? E se eu aquecer, os dois sólidos vão se transformar em líquido. Esse é o ponto eutético, né? Aqui embaixo está escrito, a reação eutética ocorre quando uma fase líquida instantaneamente se transforma em duas fases sólidas, ou vice-versa, né? A linha horizontal aqui, ó, por onde a linha horizontal por onde passa a linha horizontal cuja temperatura corresponde à temperatura do ponto E é o que a gente chama de isoterma eutética. Que para a gente aqui, ó, tá até escrito aqui, ó, TE 779 graus Celsius, né? 779 graus Celsius é a temperatura eutética. A composição eutética é 71,9% de prata, né? Ou seja, se eu fizer qualquer resfriamento ou aquecimento em 71,9% de prata, eu vou ter uma reação eutética acontecendo ali. Beleza? Então o conceito de ponto eutético, reação eutética, temperatura eutética é sempre lembrar onde um líquido se transforma em dois sólidos ou dois sólidos se transformam em um líquido, né? Bem simples, não tem muita dificuldade em relação ao ponto eutético. Beleza? Aqui nesse gráfico, nesse diagrama de fase, eu tenho um ponto eutético só, né? Que é o ponto E aqui. Naquele gráfico anterior, eu não tenho, naquele diagrama mais simples que eu mostrei do cobre e do níquel, não tem ponto eutético, né? Até porque eu tenho só uma fase sólida, fase alfa. Aqui eu tenho outro diagrama de fases, do estanho com chumbo, né? Que é outra liga metálica. A gente vê que todas as ligas elas têm um formato, todas as ligas que a gente estuda aqui pelo menos, tem um formato um pouco parecido, né? Até a liga de aço, o diagrama do ferro carbono, ele também tem um formato parecido. Alfa mais L, líquido, beta mais L, beta, alfa mais beta, né? Regiões bem determinadas, bem diferentes. Uma coisa que eu quero ressaltar para vocês é o seguinte: quando eu olho o meu diagrama cobre e prata e falo que tem uma fase alfa e uma fase beta, aqui é uma coisa. A fase alfa e fase beta que eu encontro nesse diagrama aqui são totalmente diferentes. Aqui eu estou falando de chumbo e estanho. Lá eu estou falando de prata e cobre, beleza? Então, às vezes, vocês podem pensar que fase alfa tem para todos os diagramas de fase. Pode até ter, mas para cada diagrama, a fase alfa tem um significado, tem uma microestrutura diferente, uma composição diferente. Beleza? Então, aqui é como se fosse outra fase alfa. E outra fase beta também, né? Obviamente. Bom, onde está o ponto eutético aqui? Né? Dá uma pausa no vídeo agora e procure o ponto eutético. O ponto onde um líquido se transforma em dois sólidos ou vice-versa. Pausou, pensou um pouquinho, está exatamente aqui, ó. 61,9% de estanho. É o ponto eutético, é o ponto onde o líquido se transforma em dois sólidos. Quando resfriado ou quando aquecido, dois sólidos se transformam em líquido. Esse é o ponto eutético. Temperatura eutética aqui é 183 graus Celsius. É uma temperatura muito menor, porque o ponto de fusão desse material é muito menor. Do ponto de fusão do chumbo e do estanho são bem menores do que os da prata e do cobre. Beleza? O do chumbo é 327 graus Celsius, está aqui em cima, e o do estanho é 232 graus Celsius, está aqui. Mostrado aqui que é o ponto limite que ele vira líquido. O estanho puro é aqui o chumbo puro. Tranquilo? Então, eu estou passando muita informação. Essa aula, o slide não é tão longo, mas é tanta explicação
que eu estou tentando passar para vocês, que a aula está ficando até um pouco mais longa do que eu imaginava, mas estou acabando já. Bom, vamos lá. Desenvolvimento de microestrutura em ligas eutéticas. Bom, primeiro esse exemplo aqui é da esquerda, do estanho com chumbo, né? Na composição C2 aqui, né, eu tenho o seguinte. Eu tenho o ponto D, E, F e G. Começando do D, eu tenho só líquido, né? Passando aqui no ponto E, eu tenho líquido com algumas partes alfa se formando, já que essa região aqui é a região alfa mais L. Ou seja, o alfa está se formando aqui já. No ponto F, já se formou só alfa. Já tem um monte de alfa formado, né? Tem muito alfa formado. Passando desse ponto F ponto G, eu já estou na região alfa mais beta. Ou seja, eu já tenho alfa com alguns grãos de beta aqui no meio, né? Então, a evolução da microestrutura, quando eu faço um resfriamento passando por todos esses campos, é assim, né? Um detalhe aqui importante para a gente é que isso aqui é considerando que o resfriamento acontece em equilíbrio. A gente sempre vai considerar aqui que o resfriamento está acontecendo em equilíbrio, tá? Então, a estrutura fica assim. Era líquido, começou a formar alfa, formou alfa por completo, apareceu beta depois. Passou na região que era líquida, região para alfa mais L, região alfa mais beta. Beleza? É só isso, não tem segredo. Essa aqui é um resfriamento normal passando por várias regiões. Quando eu tenho um resfriamento eutético, acontece uma coisa muito louca aí. Acontece o seguinte, eu tenho só líquido e de uma vez esse líquido vai se transformar em duas estruturas. Essas duas estruturas elas são formadas ao mesmo tempo, né? Tanto a alfa quanto a beta elas são formadas ao mesmo tempo e na mesma velocidade. Quando isso acontece, essas estruturas elas são formadas meio que paralelamente. Então, a microestrutura final, ela vai ter sempre a microestrutura final alcançada a partir de uma reação eutética, ela tem sempre esse formato de camadas alternadas. Porque tem essa camada azul, tem a camada mais amarelinha, tem a camada alfa, tem a camada beta. A alfa é mais essa laranja e a azul é a beta. Ou seja, eu vou ter camadas alternadas se formando. Então, se alguém perguntar para vocês como é uma estrutura resultante de uma reação eutética, é uma estrutura em camadas alternadas, né? Aqui eu tenho camadas alternadas de alfa com beta, né? Aqui tem um grão, aqui tem outro grão, todos os grãos com camadas alternadas de alfa e beta. A gente vê que essa estrutura aqui ela é bem diferente dessa daqui, né? Muito diferente. Essa aqui é a estrutura eutética, né? É uma estrutura em camadas alternadas, né? A gente não precisa pensar muito em relação a isso. Aqui é estrutura em camadas alternadas, ponto final. Beleza? Esse é o mistério aí da reação eutética. Reação eutética é importante porque eu só consigo esse tipo de estrutura quando eu tenho uma reação eutética. E o que acontece aqui se eu tiver um resfriamento desse tipo aqui, né? Vamos lá. Na reação eutética, o líquido se transforma em alfa mais beta. O líquido se transforma na estrutura eutética, certo? Na reação eutética. Se eu tiver numa composição menor que composição eutética, eu vou ter isso aqui. Vamos lá. Primeiro eu vou ter só o líquido. O líquido vai passando pela região alfa mais líquido, ele vai começar a se transformar na fase alfa. Então aqui eu vou ter a fase alfa, um pouquinho da fase alfa formada, e vou ter bastante líquido aqui ainda, né? Região de alfa mais líquido. Quando eu chego nesse ponto L aqui, né? Que no ponto K vai começar a formar o alfa, no ponto L já formou muito alfa, e depois tem esse ponto M. Nesse ponto M, veja bem o que acontece. Nesse ponto M, do L para o M, eu tenho alfa mais líquido se transformando em alfa mais beta, né? O alfa que foi formado anteriormente, ele não vai sofrer alteração nenhuma. Ele vai ficar preso aqui, ó. E o líquido que estava presente,
ele vai se transformar naquela estrutura de camadas alternadas. Então, a estrutura final ela vai ser uma estrutura de camadas alternadas com alguns pontos de fase alfa formada primariamente, né? Então, a estrutura final a gente chama de uma estrutura hipoeutética. Hipo, que é uma composição abaixo da eutética, hipoeutética, né? Essa nomenclatura não é tão comum, mas é uma estrutura formada a uma composição abaixo da eutética. O que acontece na estrutura? Em vez do líquido se transformar totalmente em alfa mais beta, primeiramente o líquido se transforma em alfa. Parte do líquido se transforma em alfa. Esse alfa formado aqui, ele não sofre reação nenhuma, transformação nenhuma quando ele passa para baixo. Eu vou ter esse alfa formado anteriormente, que a gente chama de alfa primário. E aqui embaixo eu vou ter o alfa mais beta, que é o alfa eutético. Então aqui eu tenho a distinção de duas estruturas diferentes. Eu tenho a fase alfa primária, que foi aquela fase alfa formada nessa região aqui de cima. E tenho a fase alfa eutética, que foi a fase alfa formada junto da fase beta. Tanto que está em estruturas de camadas alternadas, né? Então, traduzindo o que eu falei aqui, a fase alfa primária é formada na região alfa mais L. Ela é formada aqui em cima. A fase alfa eutética aparece em forma de camadas alternadas na região alfa mais beta. Beleza? Ou seja, quando eu tenho uma reação eutética, eu não tenho fase alfa primária, porque eu não formei alfa antes de chegar no campo alfa mais beta. Aqui eu formei alfa antes, e esse alfa fica preso aqui, né? Mesma coisa aconteceria se eu fizesse o estreitamento do lado de cá, do lado direito aqui, passando por beta mais L. Só que aqui, em vez de alfa primário, eu teria o beta primário, né? Teria o beta primário juntamente de uma estrutura de camadas alternadas de alfa mais beta. Então, essa é a estrutura resultante. É uma estrutura antideltética. Quando eu faço uma reação numa estrutura antideltética, numa composição antideltética, eu tenho a fase alfa eutética. Aqui eu teria a fase beta, tenho a fase alfa primária. Aqui eu teria a fase beta primária, que é formada antes. O segredo que a gente tem que pensar é que toda vez que eu passar dessa temperatura aqui eutética, eu vou formar a estrutura eutética. Porém, se eu passar por alfa mais L antes, eu vou ter o alfa primário. Se eu passar por beta mais L antes, eu vou ter o beta primário. Se eu não passar por um dos dois, passar exatamente aqui no pontinho, aqui no meio, aqui no ponto eutético, eu vou ter só a estrutura eutética. Beleza? A estrutura eutética é aquela de camadas alternadas, como eu já falei anteriormente. Opa. E bom, para finalizar aqui hoje, eu tenho 3 tipos de reações importantes, né? Antes de falar das reações, eu quero passar o conceito de microconstituinte, né? Esse é um conceito que até se confunde um pouco com o conceito de fase, né? Mas é o conceito de microconstituinte. O que é esse conceito? Microconstituinte, ele é o elemento da microestrutura com uma estrutura característica identificável, né? Ou seja, quais são os microconstituintes presentes aqui nesse diagrama de fases? Eu tenho o alfa primário, que é o microconstituinte. Eu tenho o alfa eutético, que é outro microconstituinte. Eu tenho o beta primário, o beta eutético, o beta puro, o alfa puro. Todos esses são microconstituintes diferentes, né? A ideia é essa. Por fim, vamos lá. 3 tipos de reações notáveis que vocês podem visualizar no diagrama de fases. A gente já viu a reação eutética, que é quando um líquido se transforma em alfa mais beta, certo? Ou vice-versa. Ou um alfa mais beta transforma em líquido, então é reação eutética. A gente também tem o que a gente chama de reação peritética, que é quando eu tenho um sólido mais um líquido se transformam em outro sólido. Um sólido mais um líquido se transforma em outro sólido, certo? Ou um sólido só se transformando em um sólido mais um líquido. É uma reação peritética.
Eu também tenho a reação eutetoide, que é igual, que é tão importante. A peritética aqui pra gente, a gente não vê muito. Mas a eutetoide a gente já vê mais frequentemente. A eutetoide é aquela onde eu tenho um sólido que se transforma em dois sólidos diferentes. Certo? Então eu tenho um sólido que se transforma em dois sólidos. Ou vice-versa. Então aqui, isso é um diagrama de fases muito mais complicado. De alguma liga de zinco, que agora eu não lembro qual que é, onde eu tenho várias fases diferentes. Aqui eu tenho fase gama, aqui eu tenho gama mais delta, aqui eu tenho delta mais L, aqui eu tenho epsilon mais L, aqui eu tenho gama mais epsilon, aqui eu tenho delta mais epsilon, tenho só o líquido aqui. Então esse é um diagrama de fase muito mais complexo. O ponto E é o ponto eutetoide. É o ponto onde um sólido, que é o delta, se transforma em outros dois sólidos, que é o gama mais o epsilon. Certo? Esse é o ponto eutetoide. O ponto P é o que a gente chama de ponto peritético, que é o ponto onde eu tenho um sólido mais um líquido se transformando em um sólido só. Né? Então, identificar esses pontos é muito fácil. Né? Aqui eu tenho outro ponto peritético, que é onde eu tenho o gama mais L se transformando em delta. É um ponto peritético também. É um sólido mais um líquido se transformando em sólido. Então é importante a gente identificar esses pontos. Beleza? É claro que a gente não vai ver com frequência diagramas de fase tão complexos assim. Os diagramas de fase que a gente vai ver vai ser mais ou menos desse tipo aqui, assim. Só que também existem diagramas de fase super complexos, né? Tanto para ligas metálicas quanto para outros tipos de ligas, como por exemplo materiais cerâmicos. Materiais cerâmicos têm diagramas de fase super complexos, né? Aí que eu tenho a temperatura eutetoide, que é a temperatura onde ocorre a reação aqui, 560 graus Celsius. E aqui eu tenho a temperatura peritética, que é a temperatura onde ocorre a reação peritética, onde tem um ponto peritético aqui. Beleza? Então, essas três definições de reações é mais importante para a gente conseguir identificar as reações no diagrama de fase. Então, quando eu ver um ponto, por exemplo, nesse diagrama aqui, onde um líquido se transforma em dois sólidos, esse é um ponto eutético, certo? 4,3% de carbono nesse diagrama ferro-carbono. Esse ponto aqui, onde eu tenho um sólido se transformando em dois sólidos, é o ponto eutetoide. Né? É o ponto com a composição de 0,76% de carbono, a temperatura de 727 graus Celsius é o ponto eutetoide. Beleza? Esse aqui é o diagrama ferro-carbono. Por hoje vou terminar a aula, apesar de já ter feito uma aula muito grande aí. Vou terminar aqui. A partir na semana que vem eu começo exatamente aqui. Por favor, assistam a aula. Se vocês chegaram até aqui, que vocês já assistiram, né? Estudem essa aula, tentem entender tudo que eu falei sobre diagrama de fases aqui. Isso é muito importante. O diagrama de fases mais importante para a gente aqui é o diagrama de fase ferro-carbono, que a gente vai estudar com mais atenção na próxima aula. Todos que eu falei aqui eram mais a título de exemplo, para mostrar como é que funciona, o que são as reações, o que é a linha solvos, líquidos, como se transforma a microestrutura, o que é uma microestrutura resultante de uma reação eutética. Isso é importante vocês saberem, não só para agora para TecMat, mas para vocês entenderem melhor as estruturas dos materiais, beleza? E é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, não deixe de entrar em contato, eu estou totalmente disponível. Se vocês não quiserem entrar em contato comigo ou tirar dúvida comigo, o livro do Callister tem tudo muito bem explicadinho. Muito bem explicadinho. Eu tenho certeza, e nunca procurei, mas no YouTube também deve ter algum cara explicando, né? Se vocês preferirem, não quiserem falar comigo. Mas, enfim, qualquer dúvida, falem comigo. O exercício que eu vou passar vai ser só na outra semana. Essa semana vocês estão de folga. Até porque na quinzena anterior eu dei exercício nas 2 semanas, então foi um pouco pesado, né? É isso aí, beleza? Boa semana para vocês, boa diversão estudando diagramas de fases. Até a próxima.